Nesse vídeo eu vou te explicar o que é Pantone e por que ela é tão importante em projetos de identidade visual. Quando a gente pensa em Pantone, logo vem à nossa cabeça essas cartelinhas aqui, né? Toda colorida e tal. Parece aquelas cartelas que distribuem nas lojas de tinta, né? Muita gente acha que é isso, mas não é não, tá? É bem diferente. E eu vou explicar tudo nesse vídeo para vocês. Eu costumo dizer que se você é designer de marca, designer de identidade visual, das duas uma. Ou você já usou Pantone, ou você vai ter que usar. Não tem como fugir, não tem como escapar. E ou você aprende a usar Pantone por amor, ou você vai aprender pela dor. Principalmente quando a gente é autodidata, que é o meu caso, eu demorei para descobrir o que era Pantone e muito mais para aprender a usar. Vou contar uma história para vocês de como que eu comecei, eu me vi na obrigação de começar a usar Pantone. Olha só, em 2016 eu abri o meu estúdio e peguei meus primeiros clientes ali, deu tudo certo. Quando teve uma das clientes, né, que eu já tinha entregado o projeto para ela, ela me ligou alguns dias depois e falou o seguinte: Marcelo, eu tô com a minha arquiteta aqui e ela tá te pedindo as referências Pantone da cor da nossa marca. Ah, claro! Só um minutinho que eu já vou passar, viu? Mentira! A verdade é que apesar de eu saber o que é Pantone, eu não tinha nem ideia de como usar. Não sabia como que eu ia encaixar isso no meu fluxo de trabalho. Então eu acabava nem usando e eu pensava aquilo também. Poxa, eu não preciso aprender Pantone porque nenhum cliente vai imprimir em Pantone. Isso é o maior erro dos designers, achar que Pantone tem a ver só com impressão. E aí o que eu fiz? Eu peguei o conversor do Illustrator mesmo, né? O conversor automático, converti de RGB para Pantone. Beleza, deu tudo certo, encontrei a correspondente. Só que no projeto futuro, quando eu precisei fazer essa conversão, não deu certo. Eu fiquei um pouco desconfortável com a situação e pensei o seguinte: eu tenho que aprender a usar esse negócio. Então pensa, eu tenho aí mais de 15 anos atuando como designer. Eu abri o meu estúdio em 2016, ou seja, faz 5 anos. Então durante 10 anos eu nunca tive que aprender a utilizar a Pantone, eu nunca vi essa necessidade. Mas quando eu foquei o meu trabalho em design de marcas, na identidade visual, já ali logo no começo eu já senti essa necessidade. Então é muito importante que você saiba usar isso aqui. Mesmo que você não vá, né, o seu cliente não vai imprimir em Pantone, o que é algo muito comum, né? A maioria dos clientes não imprime em Pantone, mas você precisa saber como que funciona esse sistema para você gerenciar as cores do teu projeto de uma forma muito mais otimizada e muito mais profissional também. E essa série da Pantone vão ser divididas em 2 vídeos. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é Pantone, os tipos de Pantone e por que você precisa usar Pantone. Se você trabalha com identidade visual, claro, se você trabalha com web, talvez você nunca vá usar Pantone na sua vida. Mas se você trabalha com design de marcas, ou pensa em trabalhar um dia, é importante você saber o que é Pantone. Já no segundo vídeo, eu vou explicar como você usa na prática. E já vou dar um spoiler aqui. Se você acha que para usar Pantone você precisa comprar essas cartelas aqui, que não são baratas, tá? Essas cartelinhas aqui, eu vou falar para vocês, o preço é meio salgado, principalmente para quem está começando. Você não precisa ter a cartela. No segundo vídeo, eu vou ensinar vocês como fazer isso. E eu também vou deixar um PDF, né, um e-bookzinho aqui na descrição do vídeo para você baixar. É um e-book sobre gerenciamento de cores e lá eu falo sobre Pantone também. Só clicar no link aqui embaixo para você baixar. Bom, se eu te ajudei até aqui, deixa um like para mim nesse vídeo e se você quiser receber mais conteúdo sobre design, se inscreve no canal e clica no botãozinho de ativar as notificações. Esse botãozinho que tem um sininho aqui embaixo do vídeo. Então vamos lá. O que é Pantone? Primeira coisa que vocês precisam saber é que Pantone é uma empresa. Pantone é uma marca que criou um sistema padronizado de cores amplamente usado na indústria gráfica no mundo inteiro. Quem fundou a Pantone foi um cara chamado Lawrence Herbert. Esse cara, lá nos anos 60, já trabalhava na indústria gráfica. Ele trabalhava numa empresa que era especializada em criar catálogos de cores. Então eles já criavam, tipo assim, esses mostruários muito parecidos com o sistema da Pantone hoje,
que era muito voltado para a indústria da moda, para a indústria de cosméticos. Só que ele percebeu que ainda não havia uma padronização dessas cores, uma organização, uma nomenclatura para cada cor. E aí ficava muito difícil os profissionais se comunicarem, né? Então, o designer que precisa se comunicar com um publicitário, que precisava se comunicar com um type designer, nessa questão de cor, eles sentiam muitas dificuldades para fazer essa comunicação. Porque eles chegavam lá e falavam assim, pô, a cor disso aqui é azul. Tá, mas qual azul que é esse aí? Não tinha uma padronização, não tinha um nome aquele azul, não tinha um sistema que fosse realmente padronizado. Então o que esse cara criou com a Pantone foi um sistema padronizado onde cada cor tinha o seu nome, o seu próprio nome. E aí ficava muito mais fácil de fazer essa comunicação. Mas é claro que não é só nome de cor, tá? A Pantone, ela oferece toda uma instrução para que as cores que você vê no catálogo, nessa cartela, ela seja realmente produzida por qualquer impressora em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Pantone 4001C. Bom, primeiro, ela tem um nome, né? Ela tem uma nomenclatura aqui, 4001C, e essa cor é essa cor em qualquer lugar do mundo, tá? E aí tem as especificações aqui, ó, Yellow 012, 4.20, Red 032, 1.00. Essas especificações aqui, elas servem para que ao impressor gráfico, né, a indústria gráfica, encomendar essa tinta, essa empresa que vai pegar essa referência para produzir a tinta exatamente como está aqui, ela saiba como produzir, como se fosse uma receita, né? Que ela olha aqui, consegue produzir, entrega para a gráfica e a gráfica consegue fazer a impressão na exata cor que o cliente viu aqui no catálogo. Então isso facilitou muito a vida de todo mundo. Por quê? Porque um publicitário ou um designer chegava na gráfica e falava assim, pô, a cor é 4001C, o cara da gráfica olhava ali e falava assim, ah, beleza, vamos mandar produzir essa tinta, e aí eles iam te entregar um produto com a cor muito mais precisa no final do processo. E não era só a comunicação que era um problema naquela época, não. Pensa produtos feitos em grande quantidade, em escalas e em lotes. Por exemplo, a embalagem da Coca-Cola. Pensa você chegar no mercado e ver uma embalagem da Coca-Cola com um tom de vermelho e uma outra leva de embalagem com outro tom de vermelho diferente daquele. Pô, isso para a marca é muito ruim, para o consumidor também. E quando não existe um padrão, você não consegue manter a consistência. E consistência para uma marca é super importante. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Talvez você esteja se perguntando, por que eu não posso fazer isso com RGB ou com CMYK? Eu também tenho uma receita, eu também tenho os números lá, né? R, G e B, ou C, M, Y, K. Por que eu não posso fazer isso nesses dois sistemas? Porque eles não são padronizados, nem catalogados, tampouco aceitos mundialmente. Você pode até passar a referência CMYK para o teu fornecedor gráfico, mas aquilo lá não vai significar muita coisa, porque CMYK, como eu falei, não é padronizado, existem muitas variações, e se você for passar, por exemplo, o CMYK para um arquiteto, ele não vai nem saber do que você está falando, ou para um, sei lá, um designer de interiores. Por isso, o Pantone é essa linguagem que conecta todas as aplicações, todo tipo de fornecedor, como se fosse um hub, né? Do Pantone você consegue ter as outras variações ali, as outras aplicações, que é algo impossível em qualquer outro sistema, né? O RGB é RGB, o CMYK é CMYK. É muito difícil converter um RGB para CMYK e converter um CMYK para RGB. Eu pelo menos não conheço nenhum método confiável que faz isso. Agora, quando você tem um Pantone, você já consegue ter, a partir do Pantone, CMYK, RGB, plástico, né, cor de plástico, tecido, indústria têxtil, vinil, pintura imobiliária, tecido, já falei tecido, né? Entre outras coisas ali que pode se expandir, né? O Pantone tem uma aplicação bem ampla. Isso é muito legal, né? Essa é a grande vantagem de você ter
o Pantone ter essa conversa com todos os fornecedores necessários. Então, por exemplo, você fez uma identidade visual para o cliente quer pintar o ambiente dele com aquela cor da marca dele. O que ele pode fazer? Quando você passou o Pantone para ele, já que eu sei que agora você vai começar a trabalhar com o Pantone, o teu cliente vai numa loja de tinta. Se essa loja de tinta for uma loja séria, que sabe trabalhar com cores e tal, ela vai ter uma referência Pantone e vai produzir a tinta, ou vai encontrar uma tinta que corresponda a essa cor da cartela Pantone que provavelmente a gente espera que ele tenha lá na loja dele. É claro que não é qualquer loja de esquina que vende tintas, né, imobiliária, que vai fazer isso para vocês. Mas é melhor ter do que não ter. Aliás, eu quero fazer uma pausa nesse vídeo aqui para fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é Pantone? Se você sabe, você já usou? Você sabe da importância que isso tem para quem desenvolve projetos de identidade visual? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o nível de conhecimento de vocês sobre esse assunto. Uma outra coisa muito comum, como eu falei lá no começo do vídeo, são os arquitetos. Os arquitetos usam muito Pantone, designer de interiores. Então, quando o teu cliente está contratando esse tipo de profissional, ele precisa do Pantone. E não só isso, até a gráfica pede para ela ter uma referência lá. Várias gráficas, já em vários casos, me pediram para o meu cliente, no caso, meu cliente pediu, falou assim, manda o Pantone desse projeto aqui, porque o cara da gráfica está pedindo. Por quê? Eles querem imprimir uma prova de impressão e comparar com a cartela Pantone e ver se está tudo ok. E é claro que só as gráficas mais sérias, mais profissionais que trabalham certinho, que vão ter essa preocupação. Essas gráficas rápidas, gráfica digital, assim, principalmente as online, elas não se preocupam muito com isso, tá? Não dá para cobrar isso delas. Porque o lance dessas gráficas, obviamente, é preço e agilidade. E ainda falando sobre a importância de Pantone para o universo das marcas, olha só, em alguns países onde é permitido fazer isso, claro, algumas marcas registraram suas cores. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que é possível registrar cor, a Coca-Cola, a Tiffany, né, que tem uma cor muito pregnante também, muito reconhecível, elas registraram aquelas cores. Nenhuma outra marca dentro daquele segmento pode utilizar as cores que essas marcas utilizam. Eu acho que o McDonald's também é patenteado, enfim, tem várias marcas que, onde no país é permitido fazer esse registro, eles vão lá e registram. Obviamente que no Brasil não é possível fazer isso até a gravação desse vídeo, né, talvez no futuro, e pode ser que seja possível, mas enquanto eu gravo esse vídeo não é possível registrar uma cor no Brasil. Mas os países em que é possível registrar a cor, as marcas registram as cores e obviamente que a referência é Pantone. Agora falando sobre algumas características particulares do sistema Pantone. Bom, Pantone é uma cor sólida. O que isso significa? Ela não ocorre através de mistura. Quando você vai escolher a cor dentro do software, sabe quando você vai configurar um RGB, por exemplo, que você pode girar ali os sliders R, G e B, ou no próprio CMYK, né? Você pode mexer no C, no Yellow, no Blue, né? No Pantone não é possível porque a cor já é sólida, ela já é pronta, você tem que utilizar aquela cor específica que eles já prepararam. É claro que na fabricação da tinta há mistura, tá? Então, por exemplo, assim, eu peguei aqui o Pantone 4141U. O que acontece? A gráfica vai encomendar essa tinta para uma empresa especializada em fazer essa mistura. Essa empresa vai fazer a mistura já de acordo com essa receitinha aqui, né, que tem nos catálogos. Ela vai fazer essa mistura e vai entregar para a gráfica a tinta pronta. Por quê? O que acontece no offset, né, no sistema CMYK? São 4 cores, né? Obviamente o ciano, o yellow, o magenta e o preto. Então essas 4 cores elas se misturam para fazer todas as cores dentro do espectro CMYK. Já no Pantone não existe isso, a cor já é entregue pronta. Uma outra característica é que o Pantone tem cores especiais, tipo neon, sabe aquela cor vibrante, sabe aquele verde limão que você configurou lá no software, que não tem como você reproduzir em CMYK nunca aquilo lá? Em Pantone é possível, né? São as cores fluorescentes, né? As cores neon, inclusive tem uma cartela chamada Pantone Neon, vou falar disso mais pra frente. Eles têm também
o Pantone pastel, né, cores pastéis, e cores metálicas, tipo dourado, cobre, bronze. É possível também você fazer impressão com esse tipo de acabamento. Agora vamos falar sobre os tipos de Pantone para design gráfico, os tipos de cartela, o que a Pantone oferece para o mercado gráfico, que é o que nos interessa, né? Porque são dos designers gráficos, então a Pantone oferece uma larga linha ali para nós profissionais do design gráfico. As cartelas mais tradicionais, né, mais conhecidas, é a Formula Guide, que é a Solid Coated e a Solid Uncoated. O que significa esse Solid? Solid vem de sólido, né? Pantone é uma cor sólida. E a Coated e Uncoated, ela vem de papel com revestimento e sem revestimento. O que é papel com revestimento e sem revestimento? Sabe o cochê brilhante? Aquilo é um papel com revestimento. O cochê fosco é um papel sem revestimento. Então você consegue encontrar o catálogo Pantone com revestimento e o catálogo Pantone sem revestimento. Porém, para quem trabalha com marca, identidade visual, eu não recomendo essas aqui, ó, que são a Formula Guide, tá? Não recomendo. Por quê? Olha só, isso aqui é geralmente para quem sempre vai imprimir o Pantone ou precisa da referência Pantone, tipo uma gráfica, né? Talvez até um arquiteto. Então, para eles isso aqui serve bem, tá tranquilo. Para quem trabalha com projetos de identidade visual, eles precisam da cartela Pantone que faça a ponte entre o Pantone, o CMYK e o RGB, que são as especificações técnicas que você vai precisar colocar no manual do teu cliente. E por isso eu recomendo essa cartela aqui, ó. Vê que ela é bem maior. Ela é a Pantone Color Bridge. Para quem não sabe, significa ponte. Então é a cartela que faz a ponte entre o CMYK e o RGB. Então, quando você vai olhar aqui a cor, né, diferente da Formula Guide, você consegue encontrar o Pantone, referência Pantone. Ao lado tem o impresso CMYK, e aí eu tenho também o RGB, o HTML e a especificação CMYK, a intensidade das cores ali de azul, magenta, amarelo, preto. Então o que eu recomendo é essa cartela aqui, tá? Que é a que eu utilizo aqui no estúdio. E tem ela também, tanto com revestimento e sem revestimento. Só que, qual que é o problema dela? Apesar dela ter todas essas vantagens de você já ter um sistema todo prontinho aqui, elas custam bem caro. Bem mais caro do que as Fórmulas Guide. Então, assim, fica um pouco inviável para quem está começando, mas tem uma forma de contornar isso aqui, que é o que eu vou ensinar no segundo vídeo. Também tem as versões de Pantone em neon e em pastel, como eu já mencionei aqui. Chegar nessas cores neon, até o pastel, dependendo da cor, é muito difícil no sistema CMYK. Já no sistema Pantone, eles já têm essa característica. Você pode imprimir com essa cor neon, de repente um magenta bem neon, ou um verde, por exemplo, fluorescente, sabe? Não tem como chegar de outra forma a não ser com Pantone. Então eles oferecem essa cartela para você ter como referência também. Eu não tenho essas cartelas aqui, né? Até porque ela tem um uso muito específico, mas existe, é importante que você saiba que isso existe. De repente, se você precisar em algum trabalho teu aí, é importante que você saiba que existe esse recurso. Tem também a cartela de Pantone metálico, como eu já mencionei aqui, cores metálicas como bronze, prata, dourado. Tem a cartela CMYK, que, para ser bem sincero, eu não acho que seja uma boa ideia você ter essa cartela CMYK, porque ela não vem a referência Pantone, ela só vem a referência CMYK. Poxa, eu preciso da Pantone, né, e não do CMYK, quando eu estou criando um projeto de identidade visual. E por isso que a Color Bridge é legal, porque ela já vem com as cores CMYK impressas também. Aí você tem a Extended Gamut, que é o Gamut estendido, né? Acho que é versões de 7 cores. E isso é uma ampla gama de cores. São usos mais específicos. Eu não acredito que qualquer tipo de projeto que vai utilizar isso aqui. Acho que eu mesmo não compraria isso, pelo menos não por enquanto. Usos bem específicos mesmo, que eu acho que pra gente que trabalha no dia a dia aqui, eu acho que não é necessário, tá? E tem esse kit aí
que é o kit portátil da Pantone, né? Se você tem bala na cuia para comprar isso aí, compra, né? Porque já vem todas as amostras aí, com exceção dessa de gamute estendido, né? E ela não vem nesse kit, você vai ter que comprar separado. Mas eu acredito que você comprar um kit desse aí, você tá feito aí por muitos anos, ou pelo menos até a validade dessas cartelas, né? Porque elas têm sim validade. A Pantone até diz aqui, ó, que você deve trocar a cada 12 a 18 meses. Inclusive as minhas aqui já são bem antigas, já tinha que ter trocado, né? Mas enfim, é um investimento alto, então a gente sempre tem que ficar pensando se vai compensar mesmo fazer. Mas no final das contas compensa muito. Eu já usei muito isso aqui, tá? Já usei muito e uso em todos os projetos. Todos os projetos que a gente usa Pantone, em todos os projetos, né? O sistema Pantone, não é impressão. Então eu venho aqui, olho a cor com meus olhos aqui para ver se é isso mesmo que vai acontecer, para eu ter um preview de como vai ser as cores impressas, porque se você não sabe, o teu monitor, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, o teu monitor não é capaz de reproduzir as cores da forma como ela vai sair na impressão, né? Então, só o papel mesmo para te dar esse preview. E quando usar Pantone? Quando que você deve usar? Bom, Pantone, o sistema Pantone, a gente utiliza aqui em todos os projetos de identidade visual. Todos os projetos têm as especificações Pantone, a gente manda isso para o cliente, isso é default, tá? É uma coisa que a gente já faz sempre. Agora, impressão em Pantone, a gente particularmente só utilizou uma vez. E eu vou te explicar em que casos se faz aplicável o uso de Pantone. Geralmente o Pantone ele vai compensar o seu uso quando tem poucas cores, né? De repente ele tem 2 ou 3 cores, ou alguns impressos que só tem uma cor, então compensa você utilizar, né? Você pode também mesclar o Pantone com o CMYK, imprimir uma parte das cores em Pantone e a outra continuar a impressão em CMYK, é possível fazer isso. Então vamos colocar ali em larga escala, tipo embalagem. A embalagem da Coca-Cola utiliza Pantone e para eles sai muito mais barato. Quando a gente pensa que é mais caro usar Pantone, realmente, algumas aplicações você vai sair muito mais caro. Mas quando é larga escala, pensa na produção da Coca-Cola, por exemplo, sai muito mais barato do que ficar usando outros métodos de impressão. Por quê? Você vai imprimir muita coisa e você vai usar só uma tinta, né? Então a gráfica pega um latão de tinta lá, que é o que já tem o vermelho e coca ali dentro, e imprime aquele monte de embalagem com uma tinta só. Se você fosse usar o CMYK, você ia ter que usar 2 ou 3 ou até 4 cores para fazer uma cor só. E ali não, você já compra a cor pronta e já imprime. A embalagem da Coca-Cola só tem uma cor, porque o branco que você vê ali é a própria superfície do material. Eu tenho um livro aqui também, ó, vou até pegar aqui para vocês, o Mecotipo, né, do Bug. Ó, essa cor aqui, ó, ela foi, esse rosa magenta aqui, ele foi impresso em Pantone. É claro que, olhando pelo vídeo, vocês não vão ter a dimensão do quanto isso é vibrante, hein? Impressionante a hora que você olha isso aqui, mas a hora que você vê ao vivo isso aqui, você fala, poxa, não sei se daria para chegar isso aqui, nessa cor aqui com o CMYK, tá? Teve que ser Pantone mesmo e se justificou o uso, até porque também foi impresso em larga escala, então se justifica. E porque também você acaba gastando um balde de tinta só. Talvez para se chegar àquela cor em CMYK ou próximo, eu acho que não seria possível, você teria que gastar um pouco mais ali de recursos da gráfica. Esse é um outro exemplo onde o uso do Pantone se justifica, porque tem esse acabamento metálico. Então quando você vai imprimir uma embalagem, por exemplo, ou qualquer outro tipo de material, em que não é possível você ter outra forma de se alcançar esse resultado, né, só dá para fazer com Pantone, você tem que usar Pantone. O projeto que a gente utilizou Pantone aqui foi essa caixinha que eu estou mostrando aí para vocês. E olha só como o Pantone ajuda a gente, né? Vou até colocar uma imagem aí para vocês verem a comparação da cartela Pantone e do resultado final. São extremamente próximos. Eu tenho sérias dúvidas se eu conseguiria chegar nesse resultado utilizando CMYK, tá?
Então a gráfica utilizou Pantone para imprimir essas caixas, até porque usou uma cor só, e é extremamente preciso. E para a gente encerrar o assunto, uma curiosidade é que a Pantone não se limita só às cartelas e só a produtos para designers gráficos. A Pantone, como vocês devem imaginar, é uma marca, né? Além de ser um sistema de cor, ela é uma empresa, é uma marca, e uma marca muito querida por vários de nós designers e pelo mercado criativo em geral. Muita gente tem um apreço muito grande pela Pantone e ela, sabendo disso, claro que ela iria explorar essa possibilidade, né? Até porque, poxa, você tem uma oportunidade de fazer muito dinheiro vendendo produtos licenciados. Então a Pantone não só vende, como ela licencia para várias marcas utilizarem a marca delas para fazerem canecas, cadernos, bolsa, tem até uma linha de camisetas da C&A, recentemente eles lançaram, acho que ano passado, a linha de camiseta da Pantone. Então você consegue encontrar no mercado vários produtos, não só que a própria Pantone produz, como ela faz parcerias, faz vários collabs com outras marcas. É muito legal porque você consegue comprar, né, produtos da marca. E já vou avisando que não são produtos baratos, tá? Tudo que leva o nome Pantone tem um valor agregado junto. No caso das camisetas, eu achei até um preço ok ali da C&A, mas tipo, você vai comprar uma caneca Pantone, sei lá, você vai pagar muito caro. Porque tem muito da marca envolvido ali, né? O nome da marca, então isso acaba agregando valor. Pode ter certeza que muita gente compra esses produtos. E é claro, brand, né, o que eu falo. Quando a marca consegue ter um posicionamento e ela consegue trabalhar bem isso, transmitir isso para as pessoas que são, as pessoas que estão comprando delas, ela começa a formar uma base de fãs, ela consegue explorar isso para vender e sair até do nicho dela ali para fazer outros produtos. Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido, entendido o que é Pantone. No próximo vídeo, como eu falei no vídeo 2, eu vou explicar para vocês na prática como que vocês utilizam isso no fluxo de trabalho de um projeto de identidade visual. E se você quiser receber notificações sobre conteúdos aqui do canal, conteúdo sobre design, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para ativar as notificações, para você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Fui!